Pois é, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa Respostas desse sábado, 6 de julho do ano de 2019, com esse frio aí que está presente, mostrando que o inverno chegou com tudo, né? E nós vamos continuar nosso caminho, nosso bate-papo, a partir das perguntas que vocês estão nos enviando, né? E chegou aqui uma pergunta da Maria, lá do Jardim Seminário, muito próximo lá do bairro onde eu moro. E é uma pergunta que, se eu não me lembro, um dos primeiros programas que a gente teve aqui, essa pergunta foi feita. E é bom que ela retorne, porque volta e meia eu escuto isso nos aconselhamentos que a gente faz, né? Posso comungar se eu estiver com sentimento de raiva? Depende. Para ser assim bem objetivo. Eu estou com sentimento de raiva. Veja, sentimento. O sentimento, num primeiro momento, eu tenho que cessar o meu pré-julgamento. Significa que sentimento, gente, num primeiro momento ele é acolhido, tá? Não adianta eu sufocar o que estou sentindo no momento. Até porque o sentimento é uma reação natural de autodefesa, vocês não acham? Você é humilhado, você é ferido, você vai gostar, né? Não, você não vai gostar. É quase que um sentimento de defesa, né? De defesa, num primeiro momento. Mas quando é que esse sentimento se torna pecaminoso? Ele se torna pecaminoso quando não só a preocupação comigo, mas o desejo de fazer mal ao outro me motiva, né, a alimentar esse sentimento de tal forma que ele vai se transformar em uma ação pecaminosa. O que é uma ação pecaminosa? Eu vou causar mal ao outro, tá? Uma coisa é eu dizer que o sentimento de raiva eu tenho que controlá-lo, eu tenho que controlar esse sentimento, significa que eu não vou ignorá-lo. Controlar o sentimento de raiva, repito, não significa que eu vou ignorá-lo, mas eu não vou agir de acordo com ele. Eu não vou me deixar levar pelo impulso, não vou soltar aquela palavra que fere, eu não vou cometer aquele ato que de certa forma vai ser uma reação vingativa, né? Então eu digo que no primeiro momento, já aconteceu, né? O casal está indo para a missa. O que acontece? Briga pelo caminho. Isso nunca pode acontecer. Pode acontecer. O casal brigou pelo caminho, aconteceu alguma coisa desagradável, você está ali com o sentimento. O sentimento, né? Está ferido. Você está com aquela raiva, né? Poxa, por que ele fez isso? Gente, se você está decidido a fazer o caminho de volta, ou seja, eu vou continuar nas minhas atitudes, nas minhas palavras, vou continuar decidindo amar. E você vai optar pela tomada do caminho do perdão, vai receber a comunhão sim, mesmo que você esteja sentindo raiva. Vai comungar. Você vai precisar de forças para perdoar, vai precisar de forças para retomar o caminho do amor, não é? Quando as pessoas nos ferem, a gente fala, poxa vida, vou ter que começar tudo de novo, sim. No amor, o cristão nunca se cansa. O cristão não pode se cansar de amar, porque se cansar de amar significa parar o meu caminho de santificação. Você entendeu? Cansar, quando o cristão se cansa de amar, ele saiu do caminho da santificação. Porque a síntese de todos os mandamentos é amor a Deus e ao próximo. Então, se você, pela raiva, desiste de continuar amando essa pessoa, desiste de continuar fazendo bem para as pessoas, por raiva, aí é pecado. Aí você não pode comungar. Por quê? Porque comungar o corpo de Cristo significa comungar com o irmão. Essa é uma relação muito importante. Por isso que tem o abraço da paz, que infelizmente ficou optativo, mas a maioria das nossas comunidades não faz mais, né? Mas por que está colocado ali? Logo na iminência da gente receber o corpo de Cristo. Para me lembrar, se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá. Primeiro se reconcilia com ele, depois vem trazer a sua oferta. Depois vem comungar o corpo de Cristo. Quem comunga o corpo de Cristo, saiba que está comungando do mesmo pão que o irmão, que a irmã, que as pessoas da comunidade estão comungando. Nós comungamos um único corpo. Bebemos de um único cálice. Temos uma única fonte do amor, de amor da qual todos nós bebemos. Então, se você não quer desistir do amor, você precisa da comunhão. Porque ninguém mais do que Jesus sabe nos ensinar o que é amor.
Aliás, até porque hoje em dia amor virou justificativa de tudo, né? Hoje em dia se fala de amor assim, de maneira tão banalizada, você já percebe? Até para falar dos nossos egoísmos se chama amor. Se diz tudo e o contrário de tudo. Nada melhor do que olhar para Cristo na cruz e a gente perceber que ali está a fonte do amor. E amou-nos até o fim. Significa que foi até o fim no seu projeto, não desistiu de nós, mas significa também que amou com toda a intensidade. Foi até o último, a última possibilidade, sem reter nada para si. Perdeu tudo por amor. Então, se o cristão quer voltar para o caminho do perdão, está ferido, está magoado, às vezes, gente, vai demorar tempo. Continua comungando. Você se pôs no caminho do perdão, vai comungar. Agora não, eu não quero perdoar. Ele me paga, ou ela. Ele vai ver a próxima vez. Ele vai ver o que ele vai, o que eu vou aprontar para ele. Aí você não pode comungar. Não dá certo. Tá bom, Maria? Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Brigadão pela sua participação aqui, tá? Vamos para a próxima pergunta. A pergunta do Hugo, lá do bairro Itamaracá, né? Hugo, obrigado, viu? Brigadão pela sua participação, tá? E a pergunta do Hugo, de fato, o Hugo traz uma realidade muito triste, né? O Hugo pergunta, existem cristãos hoje que são perseguidos por causa da sua fé no mundo, hoje? Você sabe que o Papa Francisco tem dito isso, acho que já disse, que eu me lembre agora, umas 3 vezes, que ele falou que hoje nós temos quase o mesmo número de mártires que no início do cristianismo. Eu não sei agora qual país africano, eu estava vindo para cá, para o programa, e eu estava lendo que tem um país aí que inclusive está fechando, com violência, mandando o exército fechar todos os hospitais católicos. É um país africano, eu não me lembro agora, é um país pequeno, Burundi, não me lembro. Eu sei que o que é? Estão mandando o exército exatamente de forma violenta para fechar os hospitais católicos presentes naquele país. Gente, as perseguições sobre os cristãos hoje por causa da fé são contínuas. É um verdadeiro massacre. Se fala pouco nas mídias, infelizmente, né? Mas é uma realidade, Hugo, que está sempre presente. E olha, uma coisa incrível que acontece. Onde mais tem cristãos, mais se propaga a fé. Mais se percebe que as pessoas vão aos poucos aderindo à própria fé. Então vejam, aquilo que dizia o adágio lá do cristianismo primitivo se faz ainda atual, Hugo. A morte dos mártires, o sangue dos mártires, irriga, né, o campo do nascimento de novos cristãos. Né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isso está acontecendo hoje sim, Hugo. E não se esqueça, eu peço não só para o Hugo, mas para todos os que estão acompanhando agora, que a gente possa orar mais pelos nossos irmãos perseguidos. Aliás, eu queria dizer que o Papa Francisco tem falado, não sei se vocês lembram, do ecumenismo de sangue. Por quê? Porque essas pessoas que perseguem os cristãos nessas terras, não perguntam se é protestante, se é católico, se é anglicano, se é oriental, basta ser cristão. Né? Então vejam, o Papa fala de um ecumenismo de sangue. Né? Se mistura sangue dos católicos, dos evangélicos, dos cristãos orientais, dos anglicanos nessas terras. Né? Então vejam que, infelizmente, Hugo, a resposta à sua pergunta é sim. A perseguição dos cristãos hoje permanece muito forte. Muito bem, vou passar agora para a pergunta da Carolina. A Carolina nos mandou sua pergunta lá da Copa Rádio. Uma saudação para todos, todo o pessoal lá da Copa Rádio, né? A Carolina pergunta, existem diferenças entre os tempos litúrgicos dentro da liturgia? Olha, Carolina, aliás, eu diria que os tempos litúrgicos é algo que a gente tem pouca formação, né? Os nossos católicos têm pouca formação. Mas sim, nós temos tempos litúrgicos distintos, que celebram momentos particulares dentro da história, né? Do desenvolvimento, do arco da história da salvação, sobretudo do mistério pascal, que é o centro desse tempo. O tempo pascal é o coração, né, de todo ano litúrgico.
Depois vem o mistério do Natal, né? O período do Natal, o tempo do Natal, que precede-se, o tempo pascal precedido por um tempo de preparação, que é a quaresma. O tempo de Natal precedido por um tempo de preparação, que é o advento, né? E depois nós temos aquele tempo que nós estamos vivendo agora, que é o chamado tempo comum, né? Onde nós vamos aos poucos, no cotidiano, atualizando, trazendo presente na vida ordinária de cada um de nós, aqueles grandes mistérios que norteiam o nosso caminho de fé. Então existem sim, Carolina, diferenças entre os tempos litúrgicos, eles têm espiritualidade específica. Aliás, eu gostaria de dizer que o tempo litúrgico é uma fonte, não precisa nem nós católicos ficarmos inventando muita coisa não. O tempo litúrgico é um tempo de graça, é o tempo do Kairos, é o tempo de Deus agindo, né? Que são essas grandes celebrações que marcam, né, a existência da nossa fé, o nosso caminho de santificação, o nosso caminho rumo a Deus. Então, olha, as nossas catequeses, eu espero, né, que a gente possa crescer muito mais agora falando da catequese de iniciação cristã, que possa retomar, por exemplo, a espiritualidade dos tempos litúrgicos. O que significa? Significa que cada tempo, né, tem alguma ação de Deus acontecendo e a gente pode ter ali uma fonte para alimentar minha vida espiritual pessoal, né? O ano litúrgico é uma fonte inesgotável de graças, de espiritualidade para dar sentido à minha espiritualidade do cotidiano. Dentro desse ano litúrgico, a gente fala que tem leituras específicas, celebrações de eventos da salvação específicos, né? Então vejam que nós temos uma riqueza muito grande na nossa igreja, Carolina, a ser descoberta, né? A ser descoberta, a ser aprofundada. E eu diria que as nossas catequeses ainda têm uma formação muito insuficiente com relação à espiritualidade que a gente pode conseguir, né, crescer na minha relação e na minha intimidade com Deus a partir de cada tema proposto nesses períodos chamados tempos litúrgicos, né? É o tempo não só cronológico, mas é o tempo do Kairos, né? Que significa do grego tempo de graça, né? Então, nós estamos vivendo esse tempo comum, que é um tempo que não significa que não é importante, não se celebra, né? Eventualmente aparece dentro do tempo comum também alguma grande solenidade importante, mas normalmente ali não é celebrado nenhum grande evento específico, né? Então, nós estamos chegando, obrigado Carolina pela sua participação, estamos chegando então ao final desse nosso programa Respostas. E eu quero deixar para vocês aquilo que nós vamos invocar agora por intercessão de Maria Imaculada, a bênção de Deus, desse Deus que nos ama, desse Deus que nos acompanha e que nos envia inúmeras graças. Que desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas fica por aqui e nos vemos no próximo sábado. Até lá! Espírito Santo, vinde, falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de dor.